Você já parou para pensar em quantas vezes uma promessa que parecia eterna terminou em silêncio, deixando cicatrizes profundas em um relacionamento que você achava que duraria para sempre? Ou talvez você viva com a constante sensação de que, por mais que trabalhe, conquiste ou tente garantir o seu futuro, existe um vazio sufocante no peito que nenhuma segurança material consegue preencher. Se o seu coração carrega o peso de uma desilusão familiar, o luto por um amor que se quebrou ou a exaustão de tentar controlar tudo ao redor para não desmoronar, saiba que você não chegou a este vídeo por acaso. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus entra em territórios extremamente delicados da alma humana. Ele fala sobre a dureza dos corações feridos, sobre o valor inegociável daqueles que a sociedade rejeita e sobre o perigo invisível das riquezas e das cargas que nos impedem de ser livres. Mas preste muita atenção no que vamos ver daqui a pouco. Para que você compreenda exatamente como essa mensagem se aplica à sua história e descubra o caminho para aliviar o peso que oprime a sua mente, você precisa acompanhar cada detalhe deste capítulo até o final. E antes de darmos início à leitura, se este canal tem sido um refúgio de paz para os seus dias, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora mesmo no canal Biblical. Deixe o seu like para que o YouTube entregue este consolo a outros corações cansados. E, se desejar abençoar este trabalho voluntariamente, o link de apoio está logo abaixo na descrição. Agora, respire fundo, acalme os seus pensamentos e acompanhe a leitura sagrada de Mateus, capítulo 19. Tendo Jesus acabado estas palavras, saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e lá ele as curou. Alguns fariseus aproximaram-se dele para o testar e perguntaram: é lícito a um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu ele: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém se aparte. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e mandar a mulher embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o marido e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm capacidade para aceitar esta palavra, senão aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. Então, trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as proíbam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. E um homem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que bem devo fazer para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há apenas um que é bom. Se você deseja entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem respondeu: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo-lhes também que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram profundamente perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem isso é impossível,
mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe disse: Nós abandonamos tudo e te seguimos. Que receberemos por isso? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver abandonado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Chegamos ao momento de silenciar o mundo lá fora e olhar para dentro da nossa própria alma. O que acabamos de ler em Mateus capítulo 19 não são apenas regras antigas, são radiografias exatas das dores, dos medos e das armadilhas emocionais que enfrentamos nos dias de hoje. Vamos refletir sobre as 3 grandes lições que Cristo nos deixou aqui e que servem de bálsamo para o seu coração cansado neste exato momento. A primeira ferida que Jesus toca diz respeito às nossas relações e às desilusões amorosas ou familiares. Quando os fariseus questionam sobre o divórcio, Jesus aponta para o projeto original de união, mas reconhece algo doloroso. O divórcio e as rupturas acontecem por causa da dureza do coração. Talvez o seu coração tenha endurecido ao longo dos anos. Talvez as traições, os abandonos e as brigas tenham construído muralhas intransponíveis dentro de você. Você se tornou defensivo, desconfiado e ferido. Jesus não está aqui para te condenar por causa das fraturas da sua história, mas para te lembrar que a cura começa quando permitimos que o amor e a graça amoleçam as partes frias do nosso interior, sarando o luto das relações que não deram certo. A segunda lição é um abraço direto naqueles que se sentem descartados. Quando os discípulos tentam afastar as crianças, Jesus se indigna e diz para deixá-las aproximar. A sociedade daquela época, assim como a de hoje, dava valor apenas a quem produzia, a quem tinha status, força ou dinheiro. As crianças não tinham poder econômico, assim como quem está deprimido, ansioso ou fragilizado muitas vezes se sente insignificante. Jesus olha para você, que se sente pequeno e esquecido no meio da multidão, e diz: O reino de Deus pertence aos que têm um coração quebrantado e humilde. Você não precisa fingir ser forte o tempo todo para ter o amor de Deus. Por fim, chegamos ao episódio marcante do jovem rico. Um homem que guardava todos os mandamentos, mas que vivia acorrentado aos seus bens, à sua segurança material e ao controle excessivo da própria vida. Quando Jesus diz para ele largar tudo e segui-lo, ele vai embora triste, porque a sua verdadeira riqueza era a sua prisão. Pense nisto. Quantas coisas na sua vida você está segurando com tanta força, seja o controle do futuro, a necessidade de aprovação, ressentimentos ou bens materiais que estão sufocando a sua paz mental? A ansiedade nada mais é do que o medo de perder o controle do que nunca esteve nas nossas mãos. Jesus nos convida hoje a soltar o peso dessas cargas desnecessárias. O que é impossível para as forças humanas, como curar a alma ferida, perdoar o imperdoável ou desapegar do medo, é perfeitamente possível para o poder de Deus. Enquanto você contempla estas imagens suaves da natureza e escuta o som da paz ao fundo, feche os olhos por um instante e entregue o seu fardo ao Criador. Deixe que o amor de Cristo alcance os lugares mais profundos e solitários da sua mente. Você é visto, você é amado, e o seu valor não depende do que você tem, mas de quem cuida de você. Se esta reflexão trouxe refrigério para a sua alma, deixe o seu comentário aqui embaixo relatando como você está se sentindo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de paz. E lembre-se de se inscrever no canal Biblical para caminharmos juntos todos os dias na verdade que liberta. Que a graça e a paz do Senhor Jesus transbordem na sua casa e na sua mente, hoje e para todos sempre. Fique com Deus e até o próximo encontro.